Olá, estudantes de projeto de vida da Escola Professora Carolina Cinza da Silveira. Nessa semana de prova paulista, quero parabenizar a vocês por ingressarem nesse desafio a fim de alcançarem a universidade pública. Boa sorte para vocês. Gostaria com vocês de refletir sobre o tema trabalho. E já começo afirmando que o conceito trabalho, lá na antiguidade, não era um conceito positivo. Se nós formos visitar a ideia de trabalho na radical grega, essa ideia é negativa. Lembra-nos fadiga, lembra-nos cansaço, lembra-nos pena, sofrimento. E quando esse conceito é também estudado na radical latina, temos a mesma sensação de o trabalho como algo pesaroso, quase como uma punição. Não muito diferente, nós encontramos essa tendência negativa do trabalho no hebraico bíblico. Inclusive, quando estudamos a narrativa de Gênesis sobre o paraíso e a expulsão do ser humano do paraíso, parece-nos que o trabalho é uma punição de Deus sobre o homem, tanto que quando o homem é expulso, em palavras semelhantes, Deus fala assim: você agora vai ter que ganhar o seu sustento com o suor do seu trabalho. Você, em outras palavras, você vai sair do conforto que você tinha e agora você vai ter que lutar para sobreviver. Parece-nos nessa narrativa que o trabalho é uma maldição, que o trabalho é uma punição. Entre os gregos, a grande prática, principalmente na era clássica, a grande prática que podia vivenciar o ser humano não era o trabalho, era o ócio. E é dessa ambiência histórica que nós aprendemos o conceito de ócio criativo. Porque aquele que desfrutava do ócio, do tempo, ou seja, do tempo sem o trabalho, podia pensar, podia refletir. E é esse ócio criativo que vivenciavam os grandes filósofos gregos. E o trabalho hoje? O que é o trabalho no século XXI? Como ele é visto? Entre os modernos, essa concepção de trabalho foi perdida. O próprio cristianismo, ao longo da história, foi transformando a concepção do trabalho de negativa para positiva. Hoje, o trabalho é colocado como uma virtude. Virtuoso é o homem trabalhador. Porém, nós precisamos distinguir dois conceitos que, se não prestarmos atenção, nós vamos compreender esses conceitos como conceitos uniformes. Trabalho ou emprego. Às vezes a gente pergunta qual é o seu trabalho e às vezes nós perguntamos
no mesmo sentido, qual é o seu emprego? Será que há alguma diferença entre emprego e trabalho? A primeira questão que eu gostaria de destacar sobre o termo trabalho é que trabalhar é a possibilidade que o homem tem de transformar o mundo, de transformar o ambiente em que ele está inserido. E nós transformamos o ambiente em que nós estamos, nós transformamos o mundo em que habitamos com qualidade quando usamos as ferramentas aos quais nós temos vocação para usá-las. E quando fazemos isso, nosso trabalho passa a ser um trabalho transformador, criativo. Mas onde está a diferença entre o trabalho e o emprego? De forma simples, podemos afirmar que o emprego é a atividade ao qual alguém se submete e alguém se submete para ser remunerado, para receber pelo o que faz. E o trabalho é muito mais do que se submeter a alguma atividade remunerada. O trabalho tem a ver com essa possibilidade de criação. Não é uma simples, uma mera produção. Tem a ver com a possibilidade de criar, de desenvolver novas estruturas. Inclusive, podemos trabalhar gratuitamente. Já o emprego é um trabalho submetido a um salário e com essa submissão eu vou me adequar ao que está estabelecido independentemente da minha qualidade vocacional. O trabalho pode ganhar dimensões profundas. O trabalho, ele não precisa ser apenas um meio de um indivíduo ganhar dinheiro. Além de ser um meio de transformação, um meio de criatividade, pode ser um meio de relações, mesmo em trabalhos que se fazem empregos remunerados. No ambiente de trabalho, é muito possível o desenvolvimento de amizades. É muito possível a aprendizagem, em que eu saio do meu mundo, eu saio da minha ambiência familiar, vou para algum lugar, além de oferecer a minha força e a minha criatividade, eu vou aprender com novos fazeres. Então, o trabalho, ele tem a possibilidade de não se fazer apenas um emprego, mas de ampliar essa relação trabalhador e trabalho para que possa se transformar em uma relação de criatividade, de prazer, de relacionamentos. Quantas amizades, inclusive profundas, iniciaram-se num ambiente de trabalho? Não é verdade? Quantas produções foram feitas em ambientes de trabalho? É importante a gente observar ou perceber o trabalho em dimensões mais profundas como essas que eu estou a citar. Quando percebemos que o trabalho pode ser um meio de transformação, pode ser um meio de criatividade, um meio de criação, um meio do desenvolvimento humano, um meio do desenvolvimento de relações, podemos interpretar o trabalho não só como um compromisso,
mas como algo prazeroso. Quem não vivenciou grandes diálogos, grandes trocas de ideias em ambientes de trabalho? Eu mesmo posso afirmar que vivenciei experiências singulares em ambientes de trabalho, desenvolvi grandes amizades em ambientes de trabalho. Então fica o convite para que aprendamos a olhar o trabalho para além desse limite do emprego, mas como um desafio à criação, como um desafio à transformação, como um desafio à aprendizagem e como um desafio ao aprofundamento das relações humanas. Que o trabalho seja visto assim, que o trabalho, para além do compromisso, se faça algo prazeroso. Grande abraço, saúde.